Oi, pessoal. Nessa primeira aula de subespaços vetoriais, nós vamos ver a definição de subespaço e alguns exemplos. Então, vamos rever o que é um espaço vetorial. Um espaço vetorial é um conjunto V não vazio munido de duas operações, soma e multiplicação por escalar, que satisfazem as seguintes propriedades: comutatividade, associatividade, existência do elemento neutro da soma, o oposto com relação à soma, associatividade, distributividade, então você consegue distribuir um vetor U aqui para os escalares mi e lambda, distributividade com relação à adição, que você consegue distribuir o escalar com relação a dois vetores, U e V, que estão sendo somados, e elemento neutro da multiplicação. Beleza, isso a gente já tinha visto. Agora, a gente vai relembrar algumas propriedades do espaço vetorial que a gente já provou várias delas. Valem as seguintes propriedades. Você tem a lei do cancelamento, você tem essa questão do lambda multiplicado pelo vetor zero, continua dando vetor zero para qualquer lambda escalar, e o zero escalar multiplicado por qualquer vetor U dá o zero vetor. E aí, se lambda vezes U dá zero, então lambda é zero ou U é zero, ou os dois, né? Esse ou não é excludente. E aqui, a questão do nosso oposto aqui, entrando oposto, por exemplo, do escalar menos lambda, oposto do vetor U, e aqui oposto do vetor lambda U. Essas igualdades valem, né? Então, portanto, em vez de colocar menos lambda U, por exemplo, você pode colocar menos o lambda U, tá? Esse menos fazendo o sinal de oposto. E oposto do oposto dá o próprio vetor, finalmente, que existe um único cara com o qual você soma e dá um outro vetor V, tá? Dados U e V, esse dado fixado e esse dado fixado, só existe um W que somado com o U dá o V. Isso a gente já tinha visto antes também. Agora a gente vai definir o que é subespaço de um espaço vetorial. Então, considerando um espaço vetorial V, a gente vai pegar um subconjunto do V e vai dizer que ele é um subespaço do V, esse subconjunto W, é um subespaço vetorial do V, se forem satisfeitas as seguintes propriedades. O zero, como vetor, está dentro do W. Se você tiver dois vetores no W, então a soma desses dois vetores cai no W, ou seja, ele é fechado para adição. E se você tiver um vetor no W e multiplicar por um escalar, cai dentro do W, ou seja, então o W é fechado para adição e multiplicação por escalar, e além disso, o nulo, como vetor, está dentro do W. Primeira observação: todo subespaço vetorial W de um espaço vetorial V é ele próprio um espaço vetorial. Isso vocês conseguem mostrar. Vocês conseguem mostrar que o W, se ele é subespaço de um espaço vetorial V, esse W satisfaz as 8 propriedades de espaço vetorial. Outra observação é que W vai ser subespaço vetorial do V sem somente ser. Bom, aqui a gente pode economizar as propriedades e juntar a propriedade 2 e 3 numa só propriedade. Então, o zero precisa estar lá no W, e quando eu tiver dois vetores e um escalar, o U mais lambda V ainda está no W. Isso vai ser, eu posso fazer, então, essa propriedade de uma vez só, e ela já vai implicar que vale a segunda e a terceira propriedade que a gente tinha visto aqui, essas duas juntas, tá? Então,
numa situação de provar se um conjunto, né, de um espaço vetorial, um subconjunto de um espaço vetorial é ou não subespaço, em vez de você provar que a soma é fechada, que a multiplicação por escalar é fechada, você pode provar essa segunda aqui dentro desse retangulinho de uma vez só, tá? Vamos ver então exemplos de espaços vetoriais. O subconjunto 0 e o V de um espaço vetorial V são eles mesmos subespaços, tá? O 0 é subespaço do V e o próprio V é subespaço dele mesmo. Então, assim, rapidamente, o 0, o nulo está no 0, né, que é o vetor só o nulo, e soma de 2 dele, que é o 0 e ele mesmo, então 0 mais 0 a gente sabe que dá 0, como vetor nulo, então está caindo lá dentro, e a gente sabe como propriedade de espaço vetorial que lambda escalar vezes 0 vetor dá 0. Então, a multiplicação por escalar também cai dentro. Mesma coisa aqui, analogamente, você pode pensar para o V. A soma de 2 vetores cai lá dentro e a multiplicação por escalar cai lá dentro. Além disso, o vetor nulo está lá dentro. Beleza. Então, esses dois subespaços do espaço vetorial V, eles têm um nome específico, que a gente chama eles de subespaços triviais do espaço vetorial V. Agora, um outro exemplo por exemplo, tomamos esse subconjunto S do R3, em que a soma das coordenadas x, y mais z dá 0. Esse é um subespaço do R3. O que a gente precisa provar? Então, a gente precisa mostrar que o 0 está lá e que é fechado para soma, ou seja, 2 elementos de S, quando a gente soma, cai no S, e é fechado para multiplicação por escalar, ou seja, um elemento de S multiplicado por um escalar qualquer continua sendo um elemento de S. Então, vamos lá. 0, 0, 0 está no S, por quê? Porque a soma dessas coordenadas dá 0. Então, ele satisfaz isso aqui, o vetor nulo, portanto, o vetor nulo está no S. Provamos a primeira propriedade. Agora, vamos considerar dois elementos do S. Se a gente pega dois elementos do S, se eles estão no S, eles têm que satisfazer isso aqui. Então, x mais y mais z dá 0, e u mais v mais w dá 0, porque, afinal de contas, essa tripla e essa tripla estão no S. E a gente precisa provar que a soma dessas duas triplas também está no S. Ou seja, a gente precisa somar isso aqui e ver que a soma das coordenadas é 0. Vamos lá. Então, note que quando você soma essa tripla com essa tripla, por definição de soma no R3, no espaço vetorial R3, é somar coordenada a coordenada. Então, você soma o x com o u, põe na primeira coordenada. O y com o v, põe na segunda coordenada. E o z com w, põe na terceira coordenada. Beleza. E aí, a gente vai somar as coordenadas desse novo vetor aqui. Ou seja, a gente vai somar x mais u com y mais v com z mais w. Então, somando tudo isso e usando a propriedade associativa nos reais, o que a gente tem? A gente pode associar dessa forma, onde então a gente vai usar aqui que x mais y mais z é 0, portanto é 0 aqui, ó. E aí a gente associa aqui, então primeiro a gente associou x com y com z, e agora a gente vai usar associativa várias vezes, né? U com V com W, colocar junto, tá aqui, só que U mais V mais W é 0, a gente usa isso aqui, e a gente fica com 0 mais 0, e a gente sabe que 0 mais 0 dá 0. Portanto, a soma está no S, porque a coordenada do que dá aqui como soma desses dois vetores, a soma dessas coordenadas dá 0. Satisfaz, então, essa questão de estar no S aqui.
Beleza, portanto, S é subespaço. Não, falta a gente provar que a multiplicação por escalar está lá dentro. Vamos lá. Vamos considerar um vetor no S. Então, a gente sabe que as suas coordenadas dão zero. Vamos considerar um escalar, lambda qualquer no R, e queremos provar que lambda vezes essa tripla permanece no S. Quando a gente usa a definição de multiplicação por escalar no R3, no espaço vetorial grandão, a gente vai multiplicar o lambda por cada uma das coordenadas. Essa é a definição de multiplicação por escalar no R3. Então, o lambda entra aqui. E agora, a gente vai somar cada um dessas coordenadas e usar a propriedade de distributividade nos reais para colocar o lambda em evidência. Só que a gente sabe que a soma do x mais y mais z é zero, por causa disso aqui, ó. Então, a gente está trazendo essa propriedade para cá. E a gente sabe que lambda vezes zero dá zero. Aqui usando propriedade nos reais, tá? Com isso, então, lambda vezes o nosso vetor permanece no S. Com isso, então, a gente termina a demonstração de que S é subespaço do R3. Agora, vamos considerar o conjunto Pn estrela, que são os polinômios que estão em Pn, de forma que P de zero seja zero. E vamos querer provar que é um subespaço do Pn, tá? Então, são os polinômios de grau n, que quando calculados no zero, dão zero. O polinômio nulo, ele é zero para qualquer valor de x. Então, obviamente, que o polinômio nulo pertence ao Pn estrela. Vamos considerar, então, agora, dois polinômios no Pn estrela. Se eu tenho P no Pn estrela e Q no Pn estrela, então eles calculados no zero dão zero, porque se eles estão no Pn estrela, eles têm que satisfazer isso aqui em cima. O que eu quero provar é que a soma do P mais Q continua satisfazendo isso aqui em cima para a soma estar dentro do Pn estrela. Então, quando eu fizer P mais Q calculado no zero, por definição de soma de polinômio, eu vou calcular ponto a ponto, então vai ser P de zero mais Q de zero, e P de zero é zero, por causa disso aqui, Q de zero é zero, e zero mais zero dá zero. Portanto, é verdade que a soma de dois polinômios do Pn estrela continua no Pn estrela. Tá? Agora, então, vamos pegar um cara no Pn estrela, multiplicar por um escalar e mostrar que continua no Pn estrela. Pego o escalar, multiplico por P, e como que é a multiplicação por escalar dentro dos polinômios? Eu vou calcular o P no zero e multiplicar por lambda. Só que o P no zero é zero, por causa disso aqui, ó. Isso aqui é zero. Então, vai ficar lambda vezes zero, que é zero, para qualquer lambda. Portanto, a gente provou que quando esse polinômio do Pn estrela multiplicado por qualquer lambda, também, quando ele está calculado no zero, dá zero, então ele pertence ao Pn estrela. Com isso, então, a gente provou as três propriedades de subespaço. Então, Pn estrela é, de fato, subespaço do Pn. Beleza, agora no exemplo 4, nós vamos considerar um subconjunto do C2 de R em R. E quem é o C2 de R em R? São as funções de R em R que têm derivada até segunda ordem e elas todas contínuas. Eu quero, então, falar que o S é o conjunto das funções que estão no C2 de R em R, de forma que a derivada segunda do Y menos o y dá zero, tá? Então, y, duas linhas, representa a derivada segunda do y. Vamos lá.
Claramente, a função nula satisfaz bom, você pega a função nula, deriva uma vez, dá a função nula, deriva a segunda vez, dá a função nula, então você tem isso aqui satisfeito. Então, a função nula, sim, está no S. Beleza. Agora, nós queremos pegar dois elementos de S, y1 e y2. Então, se eles estão no S, eles estão satisfazendo essa igualdade. Ou seja, y1, duas linhas, menos y1 dá zero, e y2, duas linhas, menos y2 também dá zero. A gente quer provar que a soma do y1 com y2 também está no S. Então, vamos lá, precisamos provar que y1 mais y2 está no S. Então, para a gente provar que o y1 mais y2 pertence a S, a gente tem que provar que isso aqui satisfaz essa equação aqui, ou seja, y1 mais y2, duas linhas, menos y1 mais y2, entre parênteses, é igual a zero. Só que aí a gente, então, quando a gente faz a derivada da soma, é a soma das derivadas, a gente sabe disso, né? E aí a gente vai ter aqui y1, duas linhas, mais y2, duas linhas. Esse menos aqui, eu posso pôr um 1 aqui como elemento neutro da multiplicação e posso distribuir esse menos 1 para cada um do y1 e y2. Posso associar aqui de forma diferente, a juntar o y1' com esse menos 1y1, e a gente já viu que é propriedade de espaço vetorial, portanto, propriedade das funções no C2, que é espaço vetorial, que menos 1 vezes y1 dá menos y1. E aí a gente tem por hipótese isso aqui, que y1, duas linhas menos y1 dá zero, olha, foi o que a gente colocou aqui. Da mesma forma, por causa do y2 está no S, vale essa igualdade que a gente usa aqui, então a gente está com zero mais zero, que dá zero. Portanto, a gente mostrou que a soma do y1 mais o y2 satisfaz, está em S, por quê? Porque a derivada dessa soma menos essa soma dá zero. Agora, então, a gente precisa mostrar que a multiplicação por escalar continua em S. Vamos pegar um elemento de S e um escalar nos reais e queremos mostrar que a multiplicação por escalar está lá dentro. Por causa do y ser elemento de S, vale essa igualdade. Tá bom, então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a questão de derivar duas vezes, porque a gente tem que mostrar que o lambda y, a gente quer saber se ele pertence a S. Ele pertence a S? É uma pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar o lambda y e ver se ele satisfaz a seguinte equação. A gente vai calcular a derivada segunda do lambda y, subtrair do lambda y, e ver que aqui, quando a gente calcula essa derivada segunda, o escalar sai da derivada, certo? E depois, quando a gente calcula de novo, então esse pedacinho aqui vai dar lambda y, duas linhas, essas duas linhas só para o y, o lambda sai da derivação, e então a gente vai ter isso menos lambda y, e aí eu coloco em evidência o lambda da propriedade distributiva, vou ter essa questão aqui, e daí, por causa desse pedacinho C0, por causa disso aqui,
Então, eu vou ter lambda V0 e isso dá 0. Então, nessa igualdade aqui, faltou esse pedacinho aqui, ó. Primeiro vem para cá, e daqui vem para cá, e daqui é igual a 0. Tudo bem? Com isso, então, a gente provou que a multiplicação por escalar cai dentro do S e, portanto, finaliza a demonstração de que o S é subespaço do C2 de R em R. Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente está com um subconjunto do R4, tá? São quádruplas, onde a primeira e a segunda coordenada são iguais e a terceira e a quarta são iguais, com esse x e y variando nos reais. Essa quádrupla aqui é elemento do R4, então o W é subconjunto do R4. Nós queremos verificar, né, na verdade, que o W é subespaço. Para isso, então, a gente tem que mostrar que o vetor nulo está lá no W, que a soma de dois elementos do W permanece em W e a multiplicação por escalar também. Claramente, o 0, 0, 0, 0 está em W, porque esses dois são iguais e esses dois são iguais, que nem está a descrição aqui dos elementos de W. Beleza. Agora, vamos tomar dois elementos do W. Então, esse aqui com XY e esse aqui com V e W iguais. Eles claramente estão em W. Beleza. Então, agora, nós vamos fazer o que foi feito, o que foi falado na observação 2 anteriormente. Em vez de mostrar separadamente que a soma é fechada e a multiplicação por escalar é fechada dentro do W, nós vamos fazer isso tudo junto. Já vamos fazer aqui a soma e a multiplicação por escalar, já pondo um lambda que pertence aos reais aqui. Então, nós já queremos mostrar que tudo isso aqui está no W. Beleza, quanto é que dá isso aqui? Primeiro, a gente faz essa multiplicação por escalar, então, a definição de multiplicação por escalar em R4, o lambda entra para todas as coordenadas, que é o que está aqui. E aí a soma de duas quádruplas no R4 é somar coordenada a coordenada. Então, vou somar x mais lambda v, y mais lambda w, y mais lambda w. E a gente observa que essa coordenada é igual a essa, e essa coordenada é igual a essa. Então, ele é um cara de W, porque como são os caras de W? As duas primeiras precisam ser iguais e a terceira precisa ser igual à quarta, que é o que está acontecendo aqui. Com isso, então, em duas propriedades a gente já provou, que é subespaço vetorial do R4, tá? Beleza, agora vamos ver se esse conjunto das funções que vão de R em R, de forma que f de x2 é igual a f de x ao quadrado, vamos verificar se é espaço vetorial do f de R em R. Vejamos, então. A função nula, que é a função que é f de t igual a 0 para todo t, pertence ao W. Por quê? A gente vai verificar que isso aqui acontece para a função nula. Nós vamos ter o seguinte, aqui, quando é a função nula de qualquer ponto, dá 0. Então, f, que é a função nula de x², dá 0. Porque é verdade que f de qualquer t dá 0. Agora, f de x² vai ser f de x vezes f de x. Só que f de x dá 0, e f de x dá 0 se for a função nula, certo? Que é ela que a gente está considerando agora. Então, a função nula calculada num x dá 0, e a função nula calculada num x qualquer também dá 0. Então, vai ficar 0 vezes 0, que é o que está escrito aqui, que dá 0. Portanto, é verdade que isso aqui é igual a isso para a função nula. Essa igualdade se satisfaz para a função nula, portanto, a função nula, que é elemento neutro do espaço de funções, ela está sim no W. Ok. Agora vamos verificar
se a gente tiver 2 elementos em W, se a soma desses 2 elementos está em W. Se eu tenho 2 elementos em W, então, se eles estão em W, eles satisfazem a definição do W, ou seja, f de x quadrado é f de x, tudo isso ao quadrado, e g de x quadrado é g de x, tudo isso ao quadrado. Vou chamar essa igualdade de 1 e essa igualdade de 2. Agora o que eu quero fazer? Eu quero calcular quanto dá f mais g no x quadrado. Por definição de soma de função, é as funções somadas ponto a ponto. Então, eu vou fazer f de x quadrado mais g de x quadrado. Aí eu vou usar a igualdade 1 e a 2. Então, o g de x quadrado é igual a f de x ao quadrado, que eu vou pôr no lugar de f de x quadrado, olha aqui. E no lugar de g de x quadrado, eu vou pôr g de x, isso ao quadrado. Vou pôr no lugar disso aqui. Vou pôr aqui, ó. Beleza. Agora, eu preciso calcular o outro lado. Eu vou calcular f mais g de x, um x qualquer, tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom, vamos fazer o que está dentro do colchete. Dentro do colchete, eu vou ter pela definição de soma de funções, que é f do ponto mais g do ponto. E quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter f de x ao quadrado, mais 2 f de x, g de x, e mais g de x, tudo isso ao quadrado. Que não é subespaço vetorial, porque esse pedaço aqui não é necessariamente igual a esse pedaço aqui. Se eu tomar uma função f e uma função g que não se anulam nesse x, eu vou ficar com esse pedaço aqui a mais do que simplesmente o f de x, tudo isso ao quadrado, com o g de x, tudo isso ao quadrado. Né? Portanto, a gente consegue até dar um exemplo numérico de que não é espaço vetorial. A gente consegue exibir uma função f e uma função x de forma que a soma delas não esteja no W, tá? Então, a gente pode pegar um exemplo numérico para servir de contra-exemplo. Por exemplo, f de t constante igual a 1 e g de t igual a t, aqui é a identidade. Quando a gente fizer a soma, né, quando a gente fizer o f de x quadrado, vai dar 1, porque ela é constante para qualquer variável aqui. Então, quando eu tiver x quadrado, continua dando 1 de qualquer forma. E f de x elevado ao quadrado é 1 elevado ao quadrado, que é 1. Beleza, então é verdade isso aqui. Então, essa f, ela pertence sim ao nosso conjunto. Quando a gente fizer com o g, também é verdade. O g satisfaz essa igualdade, portanto, ele pertence ao nosso conjunto. Mas e a soma do f com o g? Pertence ao nosso conjunto? Então, cada um deles pertence separadamente, mas a soma nós vamos verificar que não pertence ao conjunto. Quando a gente fizer f mais g calculado no x quadrado, por definição de soma de função, dá f calculada no ponto mais g calculada no ponto. E a gente calculou anteriormente que f de x quadrado dá 1 e g de x quadrado dá x quadrado. Olha aqui, ó. G de x quadrado dá x quadrado. E f de x quadrado dá 1. Então, a gente está trazendo para cá. Ok. Entretanto, quando eu faço f mais g calculado no x e tudo isso ao quadrado, então, vou primeiro fazer o que está aqui dentro do colchete, que é calcular o f mais g no ponto. Então, é f no ponto mais g no ponto. Tudo isso ao quadrado, que a gente já viu que fica assim. Beleza, agora vamos trazer do slide anterior. Quanto é f de x, isso ao quadrado, dá 1. E g de x, isso ao quadrado, dá x quadrado. Então, nós vamos ter aqui colocando
Isso aqui vai ser 1 ao quadrado, aqui nós temos 1, aqui nós temos x, no g de x é x, o f de x é sempre 1, e o g de x é x, portanto, g de x ao quadrado fica x quadrado. Então, a gente tem isso aqui. E isso aqui é diferente de 1 mais x, certo? A gente tem 1 mais 2x mais x quadrado, que é diferente de 1 mais x. Portanto, f mais g calculado no x quadrado é diferente de f mais g calculado no x e depois elevado ao quadrado. Portanto, não satisfaz o que precisa ser feito para esse ser um elemento do W. Portanto, a soma não pertence ao W, então W não é subespaço. Beleza, agora vamos ver esse outro conjunto W. W é um subconjunto das funções de R em R, que é formado pelas funções f', que vão de R em R, que satisfazem o quê? F de menos 3 tem que dar 2 mais F de 1. Ok, então, o que a gente tem? Opa, estou voltando para trás, eu tenho que ir para frente. Vamos tomar 2 elementos em W. Então, a soma deles, calculada no menos 3, vai ser, por definição de soma, vai ser F calculado no menos 3 e G calculado no menos 3. E quanto é F calculado no menos 3? É 2 mais F de 1. 2 mais F de 1. E G calculado no menos 3 é 2 mais G de 1. Só que aí você soma esse 2 com esse 2 e você vai ter esse 4 aqui. Esse F e esse G você pode escrever sim como F mais G calculado no 1. Mas aqui nós vemos que a soma já não satisfaz esse tipo de coisa, porque a soma calculada no menos 3 não está dando 2 mais soma calculada no 1. Está dando 4 mais soma calculada no 1. Portanto, a soma não cai dentro do W. Então, o W não é subespaço desse F de R em R. Ok? Com isso, então, a gente termina essa aula e eu espero que vocês pratiquem vários exercícios para mostrar que um subconjunto de um espaço vetorial é ou não subespaço.